Olá, crianças! Mais uma vez com a professora Sandra Bonfá, uma aula de matemática, que delícia! Hoje, mais feliz ainda, vocês veem que eu tô com um sorrisão assim no rosto? Porque hoje é a última unidade do nosso material de número 3. Não se esqueça que na próxima semana nós já começaremos na nossa apostila de número 4. Que coisa, passou o ano, nós já estamos chegando ali na reta final. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver a unidade 26, é a última unidade de matemática, que vai da página 306 a 312, falando sobre números primos. Olha lá, nós temos parente na matemática? Será que é mesmo? Vamos ver então a rotina de hoje? Nós vamos ver então na nossa aula de hoje a unidade 26, como eu disse para vocês, é a última deste caderno, sobre números primos. Vou fazer a leitura com vocês de algumas partes aqui para explicar a matéria. Vou explicar todas as atividades, vamos fazer as atividades juntos. Tem uma leitura complementar aí, que é uma curiosidade sobre a matemática, a tarefinha de vocês na página 312. Não se esqueça do tira dúvidas e de falar com seu professor sempre que necessário. Ou então só para mandar um beijo para ele, que ele vai ficar bastante contente, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, vamos começar? Olha o que nós temos para hoje então. Nós vamos falar sobre números primos. Será que ele é meu parente na matemática, professora? Eu tenho um primo na matemática? Tenho, os números primos. Vamos ver como é que eu sei quando o número é primo ou não. Como é que se descobriu isso? Então vamos ver. No módulo anterior, vocês observaram que tem números que têm apenas 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. Nós vimos isso no número 7. Esses números, como o 3, o 5, o 7, o 11 e tantos outros, são chamados de números primos e é o assunto da nossa aula. Para encontrar os números primos até 100, utilizaremos um método criado há muitos séculos pelo matemático grego Eratóstenes e que ficou conhecido como crivo de Eratóstenes. Vamos ver quem era ele e aonde ele viveu? Olha lá o Eratóstenes, ele nasceu na Grécia em 276 a.C. e morreu em Alexandria, no Egito, em 194 a.C. Ele foi um grande matemático e astrônomo. Olha a atividade 1. Aí no material de vocês, abre o material, vocês vão ver que de um lado vocês têm um quadro aí que vai de 1 até 100. Deixa o material aberto assim, ó, porque nós vamos lendo as alternativas e vamos fazendo o que se pede, tá legal? Nós vamos precisar aí de um lápis, tá? E uma coisa que eu quero pedir para vocês, assim, do coração, falo isso para os meus alunos, por favor, faça junto comigo. Por quê, professora? Para não fazer errado. E não faça caneta também, porque se você errar, não tem como apagar. Não tem outro crivo aí de Eratóstenes na apostila, só tem um. E para fazer isso, nós temos que fazer bem devagar, vamos fazer prestando atenção na leitura que nós vamos fazer e juntos comigo. Eu não estou fazendo aqui na aula junto com vocês à toa. Eu estou fazendo para que vocês não errem, tá? E é importante que depois que nós terminarmos esse exercício, vocês vão ver os números primos aparecerem aí para vocês. Então, vamos seguir lá junto comigo? Como é que nós vamos fazer? Vou ler a primeira comanda que traz aí nesse exercício. Vamos lá, então. Risque o número 1, pois como ele só tem um divisor, ele não é primo. O número 1 é sozinho. Então, vai lá no seu quadro, olha lá. Riscou o número 1. Todo mundo risca junto comigo, um risquinho. Vamos para a segunda dica. Contorne o número 2. Ele é o primeiro número primo. Contorna ele, igual eu fiz, ó, um círculo. Terceira dica. Risque todos os múltiplos de 2, porque eles não são primos. Então, agora nós vamos contar de 2 em 2 e riscar. O 2 está circulado. Vamos riscar? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Olha que se você ver aí, nós riscamos a coluna dos números pares, fica bem facinho de você fazer. Então, você riscou todos os números terminados em 2, todos terminados em 4, em 6, em 8 e 0. São números pares. Se eles são números pares, eles não são primo, porque eles são divisíveis por 2. E já são divisíveis pelo menos por 3 números, ó. Pelo 1, pelo 2 e por ele mesmo, tá? Por isso ele não é primo. E responda aí o que perguntou, ó. Responda por que os múltiplos de 2 não são primos. Eles têm mais de 2 divisores. O 1, ele próprio, e o 2. Sem contar com outros números também que podem dividir eles, né? Próximo. Contorne o próximo número que não está riscado. Olha lá, qual que é o próximo que não está riscado depois do 2? O 3. Então, contorna o número 3. Risque todos os múltiplos de 3. Eles não são primos. E para você não se confundir, a gente vai contando de 3 em 3. Às vezes ele já vai estar riscado. Olha, 3. O 6 já está riscado. Mas tem o 9. O 12 está riscado, risco 15. O 18 já está riscado, risco 21. O 24 já está riscado, risco 27. O 30 está riscado, vamos riscar os próximos de 3 em 3, olha. 33, 39, o 45, o 48 está riscado, 51, 54 está riscado, 57, 63, 66 está riscado, risco 69, o 75... 78 está riscado, risco 81, o 84 já está, o 87, o 90, o 93, o 99 e acabou. É só contar de 3 em 3 e riscar o que ainda não está riscado. Contorne o próximo número que ainda não está riscado. Ele também é primo. E risque todos os múltiplos desse número, porque eles não são primos. Então, olha lá, o número que não está riscado ainda, o próximo é o 5. Contorna o 5. Vocês estão lembrados que os múltiplos de 5 termina com 5 ou termina com 0? Então, na coluna do 0 já está tudo riscado. Vamos riscar agora na coluna do 5 que ainda não está riscado. Olha, o 25, o 35... o 55, o 65, o 85 e o 95. Agora, nós riscamos todos os múltiplos de 5. 7. Continue com esse procedimento até que todos os números do quadro que não são primos estejam contornados ou riscados. Então, vamos ver qual é o próximo que está faltando riscar? É o número 7. Vamos contornar? E agora, vamos ver os múltiplos de 7, se não está riscado. 7... 14, está riscado, 21, 28, 35, o próximo é o 49 e depois o 77, os outros já estão riscados. O próximo que nós vamos contornar, o número 11, olha lá, não está riscado, ele é primo. Será que tem algum número aqui para o número 11? Não tem, já está tudo riscado, seria 55, 66, 77. Então, o que nós vamos fazer com os próximos números agora? Contornar, porque são primos. O 17, o 19, o 23, o 29, o 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Todos esses números aí são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Se você perdeu alguma coisa, volte, veja a aula gravada, volte neste pedacinho aqui e contorne aí os números que sobraram. Todos esses que sobraram são números primos, tá legal?
Vamos seguir então na nossa atividade? Anote a seguir todos os números primos que você encontrou com base no crivo de Eratóstenes. É aqueles números que nós contornamos, ó. Olha lá, o que ficou? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Observe os números primos do item anterior e responda. Qual é o primeiro número primo? O primeiro número primo é 2. Além do 2, existe outro número primo par? Lógico que não, porque se o número é par, ele é divisível por 2 por ele mesmo, então ele não é primo. Então lá, ó, não, pois todos os outros números pares também são múltiplos de 2. Quantos números primos terminaram em 5? Somente os 5. Os demais são divisíveis por 5. É possível determinar o último número primo? Nós vimos que não, né? Não tem como ver o último múltiplo. Por quê? Porque os números são infinitos. Existe algum número terminado em 0 que seja primo? Não, né? Porque todo número terminado em 0, ele é par, ele é divisível por 2, ele é divisível por 5 e ele é divisível por 10. Existem números primos consecutivos, números vizinhos? Existe, o 2 e o 3. Eles são os únicos números primos consecutivos, porque depois eles ficam distantes uns dos outros, tá? Vamos agora lá explorar múltiplos e divisores geometricamente. Ai, complicou agora. Eu tô falando de múltiplo divisor e entra geometria, mas é facinho, tá? É só para entender. Você já sabe calcular a área de uma figura plana. Agora você vai usar o que aprendeu para representar com figuras múltiplos e divisores de um número natural. É bem simples, tá? Olha ali, vocês têm uma malha quadriculada aí. Presta atenção no que ele está pedindo. Represente no quadriculado todos os retângulos possíveis, cuja área seja de 12 unidades. E identifica. Então, vamos fazer a primeira. Olha lá, simples. O que nós temos ali? 12 vezes 1. É 12 quadradinhos numa coluna. É 12, área 12. Outra. Agora, na horizontal, eu tenho 1 vezes 12. O que mais que eu posso fazer? 2 vezes 6. Ou eu posso fazer 6 vezes 2. O que mais que eu posso fazer para dar 12? 3 vezes 4. E também posso fazer 4 vezes 3. Viu como é bem simples? Então, vocês vão fazer todas elas aí, dão área 12. É só multiplicar. Lembra que nós falamos da área, que era um lado vezes o outro? Então, 12 vezes 1, 1 vezes 12 e o contrário de 2 vezes 6, 6 vezes 2. Tá bom? Facinho, né? Vamos para o próximo exercício? Observe as medidas dos lados não paralelos dos retângulos que você representou. Isso aqui é um deles que eu fiz, ó, 6 vezes 2 ou 2 vezes 6. Em seguida, anote as medidas dos lados de todos os retângulos que nós fizemos. Nós vamos escrever aqui, ó, 1 e 12, 12 e 1. 2 e 6, 6 e 2. 3 e 4, 4 e 3. Quais são, então, os divisores de 12? Quais são os divisores de 12? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Todos os números que eu utilizei aqui são divisores do número 12. Na letra D, compare a resposta dos itens B e C, o que você pode concluir. Olha lá, as medidas dos lados dos retângulos de área 12 são também divisores de 12. E quantos retângulos foi possível a gente representar? Nós fizemos 6 retângulos. O número 12 tem, então, quantos divisores? 6 divisores. Agora você vai comparar a resposta desses itens E e F para ver o que a gente pode concluir. O número de retângulos foi igual ao número de divisores do número que expressa a sua área. Mais uma malha quadriculada e mais algumas representações que nós temos que fazer.
Vocês têm apenas uma malha quadriculada aí para fazer 2 exercícios, mas pode fazer que cabe, tá? É só não fazer muito longe um do outro. Então, a primeira parte do que nós vamos fazer. Represente todos os retângulos possíveis de área 8. Vamos lá? Olha lá. 8 vezes 1 e 1 vezes 8. Qual outro eu posso fazer? 2 vezes 4 e 4 vezes 2. Certo? Quantos e quais são os retângulos possíveis de área 8? Olha lá, 1 e 8, 8 e 1. 2 e 4, 4 e 2. Quantos e quais são os divisores de 8? O 1, o 2, o 4 e o 8. E um total de 4. Eu fiz 4 retângulos, 4 divisores. Agora o próximo exercício. Aqui nós fizemos uma outra malha quadriculada para apresentar para vocês, mas pode fazer na mesma, tá bom? Dá para fazer porque aqui, olha, ele vai pedir os divisores de 7 e os divisores de possíveis de 5. Vamos lá, então? Olha o de 7. 7 vezes 1 e 1 vezes 7. E de 5? 5 vezes 1 e 1 vezes 5. Viu por que eu disse que cabia na mesma malha lá? Pode fazer que dá, tá? E vamos responder as perguntas. Com base nas representações que você fez no item anterior, responda. Quantos e quais são os divisores de 7? 1 e o 7, 2 apenas. E do 5, quantos e quais são? 2 também, o 1 e o 5. O número 5 e o número 7 são primos? Sim, são primos, os dois são primos. Justifique. Porque eles possuem somente 2 divisores, o 1 e ele mesmo, né? O que você pode dizer do número de retângulos da representação geométrica dos números primos? Os números primos só podem ser representados por 2 retângulos, cujas dimensões são os 2 divisores do número. É ele mesmo e o número 1. Olha aí a leitura complementar que eu falei para vocês. Vamos ver essa leitura? Vamos fazer a leitura junto para entender? O maior número primo conhecido tem mais de 22 milhões de dígitos. Usando um dos computadores ao seu dispor na Universidade do Missouri Central, o pesquisador estadunidense, Curtis Cooper conseguiu calcular o maior número primo conhecido atualmente, uma pequena monstruosidade formada por mais de 22 milhões de recebendo o nome M742072281. O achado foi divulgado pelo grupo de estudiosos voluntários conhecido como Great Internet Mersenne Prime Search. É uma sigla aí, ó, GIMPS, especializado na busca desse tipo de numeral. O M742072281 faz parte de uma classe bastante rara de numerais conhecidos como os primos de Mersenne. Na descoberta mais recente, Cooper, após 31 dias ininterruptos de cálculos feitos por um computador da universidade, chegou ao primo de 22.338.618 dígitos. Durante o processo, o estudioso recebeu o apoio de voluntários do grupo que analisaram vários candidatos para eliminar aquele que não era primo verdadeiro. O próximo objetivo do grupo é encontrar um primo de Mersenne com mais de 100 milhões de dígitos. Olha, a fonte disso daí é na internet, né? O gigante maior número primo conhecido. É uma curiosidade aí da matemática, você vê que tem pesquisadores que até hoje ainda buscam qual é o maior número primo. Isso foi assunto da nossa matéria de hoje, se era possível conhecer o maior. O maior ainda nem foi descoberto, tá vendo? Hora da nossa tarefa. Usa o caderno para fazer o que se pede aqui nessas atividades, tá bom? Escreva todos os divisores de 12 e em seguida responda. Quais são os divisores primos de 12? Quais são os divisores não primos de 12? Escreva todos os números divisores de 15 e em seguida responda.
Represente geometricamente no quadriculado a seguir os retângulos possíveis de área 16. Eu já fiz com vocês alguns para vocês terem ideia de como fazer, tá? E depois vão responder aqui, ó, quantos e quais foram os retângulos possíveis e quais são os divisores de 16. Bom, nós chegamos ao final da nossa semana. Hoje nós falamos durante toda a semana para vocês sobre a campanha do Outubro Rosa. Hoje, então, é o último dia para você mandar o seu desenho. Ainda dá tempo. Se você já fez o desenho, está colorindo, capricha na foto. Tira a foto do lado de uma pessoa que você ama, que você está fazendo campanha. Coloque lá seu desenho numa foto bem bonita e manda para o seu professor. Hoje é o último dia para participar do concurso. Eu espero que vocês já tenham mandado, mas caso ainda não tenham feito, não se esqueça que se encerra hoje, tá bom? O que nós vimos hoje, então? Nós estudamos a unidade 26, a última do nosso caderno, números primos. Vimos aí a matéria, que é bem curtinha, bem fácil de fazer. Fizemos os exercícios juntos, ficou a tarefa para você fazer. Não se esqueça de tirar dúvidas com seu professor e de conferir a correção das atividades. A nossa aula fica por aqui. Não se esqueça que na próxima semana nós iniciamos o caderno 4. Você já pegou sua apostila na escola? Eu espero que sim. Caso não tenha pegado, procure urgente, porque segunda-feira nós já começamos a matéria do 4º bimestre. A nossa aula fica por aí. Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula.